segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Pode se assentar. Hoje, celebrando esta solenidade de São José, somos chamados também pela Igreja a refletirmos sobre o dom do trabalho ou sobre o real significado do trabalho. E gostaria de começar com a resposta do Salmo responsorial. Se a gente puder cantar novamente, somente a resposta do Salmo. Seja para a nossa família, seja para a nossa sociedade, seja para a nossa igreja. Quer dizer, o trabalho está sim sempre relacionado a uma missão que nós assumimos. Por isso, não podemos, ou aquela visão mera e simples de um profissionalismo para nós não deveria ser suficiente. Nós precisamos mais do que profissionais, precisamos de pessoas que estejam vocacionadas a assumir trabalho, vários trabalhos dentro da nossa sociedade e da nossa igreja, porque isso humaniza, isso dignifica, seja a pessoa que executa, mas seja também a pessoa que recebe. Padre, não entendi esse pensamento profissional e vocacionado. É tão diferente quando a gente vai no hospital e encontra, faz uma consulta com um médico, uma médica, que tem aquela humanidade, que tem os valores cristãos em suas vidas, e atende não porque é obrigado, mas atende porque de fato vê a necessidade e faz todo o esforço para que aquela pessoa seja curada e o seu sofrimento seja amenizado. Esta é a grande diferença entre um profissional e uma pessoa vocacionada. Não estamos aqui, não é minha intenção fazer juízo das atitudes das pessoas, mesmo porque a gente sabe que quando se trata sobretudo deste aspecto da saúde, não basta só o elemento humano, senão também a estrutura
no local de trabalho de tanta gente. Por isso também a igreja nos convida a mexer nessas estruturas, a mexer com uma sociedade que não oferece as condições necessárias para que o trabalhador possa executar o seu trabalho. Oxalá, ou tomara Deus, que um dia a gente tenha dignidade para os nossos trabalhadores também, para que os nossos professores tenham um salário digno, mas também uma estrutura digna que possibilite a eles de dar o seu melhor. Da mesma forma para os médicos e da mesma forma para todos os profissionais da nossa sociedade. Do contrário, realmente fica difícil a gente se esforçar. Mas é muito gratificante quando nós também realizamos algum tipo de obra, algum tipo de trabalho em benefício do outro, e a gente vê que um pouquinho de esforço que a gente fez traz ou devolve a dignidade àquelas pessoas, seja em obras sociais, sejam aqueles que estão no seu trabalho mesmo e ajudam até outros colegas a saírem de outras situações. Como é bonito a gente fazer essa experiência de se sentir útil e de se sentir de fato um trabalhador, alguém que colabora para a vida do outro, alguém que está à disposição. Quem já trabalhou numa obra social, levante a mão, como voluntário. A gente vê que são poucas as pessoas, mas eu pergunto, é gratificante ou não? Muito gratificante, porque um pouquinho que a gente oferece, e um pouquinho com Deus é muito, mas um pouquinho que a gente oferece, a gente vê no sorriso estampado de cada criança, de cada adulto e de cada idoso também, uma alegria e uma satisfação muito grande da nossa parte. A nossa paróquia é privilegiada por isso, porque tem também elementos, instrumentos na sua organização que pode possibilitar que a gente tenha essa colaboração e exerça esse trabalho também, seja através das creches que a paróquia mantém e da escola também de Santa Maria e depois aqui do Gama, mas ali o lar, o clube do idoso, quantas outras possibilidades também nós temos, e na vida pessoal de cada um, quantas possibilidades nós temos de exercer o nosso trabalho com justiça e com dignidade, vendo também as melhorias que nós podemos realizar. A estrutura muitas vezes não possibilita uma transformação como a gente queria, mas refletindo sobre o trabalho, e ainda um trabalho iluminado pela fé cristã, devemos sempre ter aquela esperança que fez com que São José permanecesse fiel a Deus e fiel também ao seu trabalho, à sua missão. E em tudo, como nos diz São Paulo, dar graças a Deus, porque é por meio dele e a exemplo de Jesus Cristo que nós conseguimos realizar tantas obras boas, em benefício da nossa sociedade, em benefício da nossa família e em benefício da igreja. Hoje a igreja está em festa por tantas pessoas que se colocam à disposição, por tantas pessoas que trabalham dentro e fora da igreja com este sentimento, com este coração e com esta fé, com esta esperança em Jesus de um mundo melhor, de uma igreja melhor e de uma família também sempre melhor. Tudo isso, minha gente, faz com que a gente pense ou nos dá um trabalho, exige de nós um esforço, exige de nós uma criatividade. O trabalho que nós vemos hoje não é somente aquele, ou a reflexão de hoje não alcança somente aquelas pessoas que estão na ativa, que trabalham de uma maneira braçal ou de uma maneira intelectual, os grandes escritores, sejam aqueles os teólogos, os filósofos, pedagogos e tantos outros, mas atinge também as pessoas
pessoas que estão na sua terceira idade, que já deram uma contribuição para que a nossa sociedade, a nossa realidade eclesial e social pudesse ser transformada e pudesse ser melhor. A eles também a nossa gratidão. E como dizia, o trabalho não é somente aquele intelectual ou aquele braçal, senão também aquele que parte e que tem como meio também a oração. É também um trabalho. E o racional que disse, não está somente aquele sem excluir a fé, não, mas incluindo a oração, somos chamados também a fazer um esforço, sobretudo as pessoas que estão já na terceira idade, os nossos idosos, os nossos avós, a se dedicarem também de uma maneira contínua, rezando pela igreja ou pela sociedade. É uma forma de trabalho. Porque rezar não é tão simples assim como muita gente pensa. Exige de nós um esforço. Gratidão a Deus pelo trabalho que todos nós assumimos. Porque o trabalho nos dá essa dignidade. E por que nos torna pessoas dignas? Porque exige que nós estejamos e sejamos pessoas melhores a cada dia, para poder executar a nossa função, ou melhor, para poder executar a missão que nós recebemos a partir de uma vocação, a partir de um chamado. Possamos hoje elevar ao Pai esta nossa prece, agradecendo ao Senhor pela vida de São José operário, trabalhador, que no seu silêncio executou com uma maestria aquilo que o Senhor o confiou, a missão que o Senhor o confiou. E possamos também agradecer ao Pai pelos nossos avós ou pelas pessoas que hoje já são aposentadas e que colaboraram para a transformação da igreja e da nossa sociedade. E pedir que nós, que ainda estamos na ativa, com todo o gás, que não percamos por conta de uma estrutura falha, seja da nossa igreja ou seja da nossa sociedade, mas que tenhamos esta persistência, esta esperança de trabalhar para uma igreja melhor, para uma família melhor, para uma sociedade melhor. E que de fato, isto que pedimos com o salmo, que possamos colher e contemplar pelo menos os frutos do nosso suor, do labor das nossas mãos, do nosso coração, da nossa mente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.